Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à última aula do módulo 5.1. Então lembrando que esse módulo é dividido em duas partes e aqui a gente fecha com uma temática muito importante que é a prescrição de exercícios. E nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre alguns aspectos um pouquinho mais específicos e a gente vai continuar esse bate-papo com certeza no encontro ao vivo, tá? Então a ideia de uma aula como essa, né, eu vou começar pela atividade complementar que eu gostaria que vocês fizessem e falar e perguntar para vocês. Quando vocês pensam em prescrição de exercícios, vocês levam mais em considerações aspectos físicos, mecânicos, cinesiológicos ou aspectos comportamentais? Eu gostaria que vocês justificassem. Então, vai estar o Typeform para vocês preencherem e para a gente é muito importante entender, porque a gente está numa revolução aí de entendimento em relação ao que a gente sempre fez na nossa prática clínica, que é prescrever exercícios para os nossos pacientes, né? Então, entender tudo isso para a gente vai ajudar a enriquecer as nossas discussões, entender bem as suas dificuldades, tá? Então, primeiro, eu queria separar um pouquinho, porque a gente vai ter uma aula depois, e a gente pode separar entre prescrição de exercícios terapêuticos, que a gente vai falar agora, versus promoção de saúde. Então, quando a gente fala promoção de saúde, a gente também está falando alguns aspectos muito importantes, que eu vou abordar um pouquinho junto da aula de estilo de vida, aonde a gente vai entender num outro parâmetro, uma outra esfera, tá? Então, a gente vai agora falar sobre prescrição de exercícios terapêuticos, lembrando do como isso é importante, como é um carro-chefe da nossa classe da fisioterapia, tá? Então, qual é o objetivo da aula? É gerar reflexões relacionadas à prescrição de exercícios terapêuticos na prática clínica do fisioterapeuta. Então, quando eu trago essa questão de gerar reflexões, é muito importante que eu não vou trazer nenhuma grande regra. É muito importante lembrar que a gente não vai aqui passar uma aula de cinesioterapia, cinesiologia, aspectos biomecânicos, que com certeza esses são fundamentos básicos que a gente tem na nossa faculdade, né? Então, por causa disso, a gente vai tentar fazer vocês raciocinarem para que vocês consigam lidar, não importa o tipo de pacientes que vocês têm, o tipo de queixa. Então, nesse momento, para a gente é muito importante que você crie uma esfera que aumente, né, abranja mais o raciocínio, não importa o que tenha na tua frente, mais do que um caso específico ou um protocolo fechado para a gente raciocinar, né? E alguma das perguntas que sempre vem numa temática como essa é a questão do qual é o melhor exercício? Existe exercício certo ou errado? Como prescrever um exercício que fique para casa do seu paciente, né? Então, nessas horas são algumas perguntas que elas já começam de certa forma errada. Porque quando a gente fala em relação à prescrição de exercício e a gente pensa o que é melhor, a gente está num comparativo entre milhões de exercícios que vão existir aí no mundo e para você saber o que é melhor, ele acaba não tendo uma resposta muito pronta. E se você começa a se apaixonar ou catequizar dentro de um único exercício, de um único protocolo de exercício de fortalecimento, você acaba ficando restrito quando não dá certo. Então, você conseguir abranger e raciocinar dentro desse processo acaba sendo muito específico a gente não ficar com essa pergunta na cabeça, tá? Então, isso é uma coisa que é muito importante e até a gente tem uma grande preocupação nas nossas redes sociais, que a gente sempre fala sobre sugestões de exercícios, que é muito diferente de qualquer tipo de regra, especificamente falando, tá? Então, a gente sempre tem que se perguntar para quem e qual desfecho, né? Então, dentro disso, é muito importante a gente pensar que a gente sempre tem que perguntar para quem que é a pessoa que está à nossa frente, quais são as condições, quais são as queixas, as particularidades, o perfil desse meu paciente e o que eu quero ganhar com ele em relação a isso, tá? Toda vez que a gente fala desse processo, a gente precisa tentar sempre ser muito específico. E aí, nessa peneira como um todo, a gente vai facilitando o nosso raciocínio para conseguir realmente individualizar aquela prescrição, se necessário. Então, dependendo de como a gente olhar, em qual esfera que a gente olha, a gente vê que às vezes nem sempre a gente faz uma prescrição do exercício propriamente dita, né? E aí eu vou pegar como pano de fundo aí a questão da dor lombar, e a gente fazer uma mudança de paradigma e fazer alguns entendimentos e da onde que isso está vindo. Então, a gente foi construído o nosso raciocínio para pensar em estabilizar as articulações. E quando a gente pensa em estabilização da articulação, a gente fica tentando pensar que tem equilíbrios musculares, equilíbrios entre agonistas, antagonistas, sinergistas e algumas compensações que a gente sempre fala, né? Que a dor está acontecendo porque está compensado, está fraco ali, está fraco lá, e aí tem outro músculo compensando aquele movimento.
Então, nessa hora, ele acaba sendo um raciocínio muito pautado no modelo biomédico, patoanatômico, onde tem um jeito certo, tem uma metragem, quilos de forças específicas para cada um dos grupos musculares. E aí a gente vem, né, no caso do abdômen, a gente tem a teoria do core, e a gente nunca nem conseguiu mensurar de uma forma muito ideal a musculatura profunda. E aí tem algumas sugestões de vídeos que a gente deixa para vocês depois, tem um podcast relacionado a isso, para pensar que essa parte de estabilização, tempo de ativação, resistência, força, no geral nunca foi realmente comprovada dentro da musculatura do abdômen. Então ela sempre foi essa questão do centro do corpo, centro de todos os exercícios, a gente contrai o abdômen para tudo, mas sem entender que isso pode gerar algumas consequências até negativas, né? Então pensar que um músculo que fica contraído a todo momento, ele fica hiperativado, ele fica realmente cansado nas reais necessidades, e a gente precisa lembrar de algumas questões que a musculatura profunda do nosso tronco, ela já contrai automaticamente, independente do seu comando, né? Então, naquela hora, essa briga entre musculatura superficial, profunda, precisa ser aprofundada, e a gente tem que entender que isso não existe uma plausibilidade biológica, tá? E hoje, quando a gente vê em algumas situações, os exercícios gerais acabam tendo uma boa comprovação de que tem um grande efeito analgésico. E aí a gente pode estar falando dos específicos também, porque no caso a gente está falando que o movimento, que os exercícios em si estão gerando, através das vias descendentes da dor, a liberação de opioides endógenos, e várias outras questões podem facilitar, e a gente vai conversar nisso daqui, tá? Mas no caso eu estou trazendo um exemplo clássico mostrando que o que a gente tem de evidência hoje é que a gente não tem diferença entre a musculatura do abdômen específica ou exercícios gerais para a dor lombar. Mas não quer dizer que você vai pegar só exercício geral e vai fazer para todo mundo, ou só específico e fazer para todo mundo. E no caso a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Trazendo um pouco para outras articulações, a mesma coisa a gente encontra na literatura com uma outra revisão sistemática em relação à musculatura do ombro, né? Então, todo o impacto subacromial, que a gente já tem que rever esse nome também, né? É muito importante pensar que a gente precisa de um raciocínio generalista, porque as evidências científicas não mostram que existem diferenças entre o fortalecer especificamente a musculatura de manguito ou então a parte escapular, e também fazer exercício de forma generalizada, né? E até a gente pode pensar se a musculatura escapular ela acaba sendo um exercício específico ou então exclusivamente só do manguito, né? Então a gente pode discutir em relação a isso. Se a gente vai para a patela-femoral, acaba acontecendo a mesma coisa, onde esse ensaio clínico mostrou que os exercícios específicos de quadril versus exercícios de joelho ou então atividades livres acabam não tendo diferença entre si. Então os protocolos, independente se você está fazendo aquela velha briga, né, se é o glúteo médio, não é, quadríceps, também acaba caindo um pouco por terra, porque a gente está entendendo que os exercícios por si só acabam sendo bons. Então a gente precisa entender bem que tudo isso acaba não sendo a diferença entre qual protocolo, qual musculatura eu estou fortalecendo. E eu sei que isso deve bagunçar um pouco a cabeça de todo mundo e pensar assim, tá, mas agora eu posso fazer qualquer coisa? E aí que a gente vai tentar entrar nesses detalhes na aula de hoje, tá? Por último, só para fechar esse raciocínio e cravar um pouco mais, essa revisão sistemática ela mostra 18 ensaios clínicos, né, onde a gente tem para também cervical, para lombar e para osteoartrite de joelho, onde mostra a mesma coisa, onde não há diferença entre os grupos, mas as evidências dos artigos no geral também não são tão interessantes. Então possa ser que em algum momento acaba se fortalecendo algum processo específico, mas pelo que está guiando a literatura, a gente já começa a ver que tem grande chance de isso não dar diferença, tá? Então, pensar bem se vale a pena fazer um outro ensaio clínico, né, por questões de melhor qualidade, mas no geral a gente está vendo que são muitas evidências mostrando a mesma direção. Então, independente de qualquer coisa, a gente provavelmente não seja uma discussão que vá para frente futuramente, tá? E afinal, isso é bom ou isso é ruim? Então a gente vai ficar se pensando aqui se a gente está feliz com o processo de poder fazer qualquer exercício, entre aspas, ou então se a gente precisa dos protocolos específicos para cada condição, né? Então nessas horas a gente tem que entender que isso é ótimo, porque todo ensaio clínico, toda revisão sistemática que mostra entre os grupos não tem diferença, e a gente está tudo falando acima dos confundidores, acima do placebo, acaba sendo muito favorável que eu possa escolher qualquer uma das opções. E a gente vai tentar entender quais aspectos são realmente relevantes para tudo isso que a gente está falando na hora de escolher com a queixa do seu paciente, tá?
Então, quando que a gente utiliza um, quando a gente utiliza outro? Então, a gente tem que pensar um pouco também que quando a gente está avaliando o nosso paciente, a gente precisa entender principalmente uma questão de sensibilidade local. Então, vamos pensar que uma dor patelofemoral, o paciente tem uma dor muito específica na região anterior ou em qualquer musculatura, tendão ou tecido relacionado ao mecanismo extensor, e tudo que você acaba movimentando por lá acaba sendo irritativo. Então, você está vendo que tem um alto grau de irritabilidade a cada vez que você tenta alguma execução, ele acaba sentindo que está aumentando. Então, nessas horas, já está te mostrando que a abordagem local talvez não seja interessante. E a gente possa ir pela via mais em paralelo, então pela questão da musculatura indireta, né, e fazendo esse efeito, onde eu posso até considerar que os exercícios do quadril são abordagens indiretas relacionadas ao joelho, onde você não vai estar movimentando aquela articulação, então o paciente não vai estar percebendo que está mexendo na região que ele sente que está fragilizada. E nesse momento a gente já está ajudando até na questão da crença do paciente, onde ele está se exercitando e acaba tendo uma especificidade para o tratamento dele como um todo, tá? E óbvio que a gente pode mexer em outras variáveis, eu estou só exemplificando aqui. E pensar também no nível de incapacidade desse meu paciente. Então, percebendo que às vezes ele está realmente com muita fraqueza, muita sensibilidade, e a gente quer abranger um pouquinho mais, dependendo desse nível de incapacidade, a gente pode subir um pouco mais, fazer exercício relacionado a tronco, membro superior, algum aeróbico específico, tirando toda a carga, facilitando que exista alguma movimentação, mas não tenha nenhum foco ou vigilância específica na articulação acometida que a gente está abordando com esse nosso paciente, tá? E primeiro a gente precisa sempre lembrar e voltar ao famoso modelo de fear avoidance, né? O modelo de medo e evitação. Nessa hora que eu penso nisso, eu tenho que lembrar que o meu foco terapêutico normalmente é diminuir os estímulos e informações ameaçadoras para esse meu paciente. Então lembrem, dependendo da forma que eu prescrevo o exercício e da forma que eu oriento e falo que aquele exercício seja bom ou ruim para ele, ele vai ter crenças específicas relacionadas a essa situação. E aí começa a morar alguns probleminhas, tá? Então nessa hora, pensa sempre assim, na hora que eu estou falando da importância do exercício, eu estou falando de uma forma que ele está ganhando confiança e aumentando algumas ameaças, ou eu estou realmente deixando ele com mais medo de fazer alguma movimentação. E nessas horas eu sempre gosto de lembrar de algumas frases clássicas que a gente sempre falou por aí, né? Cuidado com a sua hérnia, esse movimento pode prejudicar a sua coluna, evite esse movimento. Se você não fizer esses exercícios, você vai piorar. Cuidado com a sua postura, não pegue muito peso e evite atividade de impacto. Então são frases muito clichês que a gente tem no nosso dia a dia, e essas frases acabam alimentando todo o raciocínio patoanatômico, e a pessoa fica querendo proteger aquele tecido, tirando cada vez mais, e muitas vezes gerando grandes incapacidades, principalmente se isso for por um tempo prolongado. Então entender que durante a sua prescrição de qualquer exercício / movimento, a gente precisa entender a crença e a percepção dele do movimento, é muito importante e muito essencial e acaba entrando dentro das habilidades comunicativas em tudo que a gente está conversando aqui. Então, caso você ainda tenha alguma dúvida em relação a isso daqui, pode deixar um comentário aqui na aula que a gente vai falar, mas no geral, se você ainda acredita em alguma dessas frases, provavelmente tem uma raiz forte lá falando do modelo patoanatômico, que isso ainda é necessário falar para os meus pacientes, tá? Então, dentro desse raciocínio clínico, a gente sempre tem que pensar, né? Situações mais dolorosas fazem sentido mecanicamente. Então, adoro falar com o meu paciente sobre a plausibilidade mecânica. Esse movimento que ele relata a dor e os movimentos que ele relata não ter dor são realmente mais agressivos, mais estressantes, tem mais carga mecânica, né? Então a gente precisa entender muito de biomecânica e cinesioterapia para estar falando sobre isso, né? E as situações que aliviam são mais estressantes ou menos estressantes? Então é muito importante a gente começar a pensar, e eu já peguei muitas vezes que o próprio mecanismo de lesão desse meu paciente, às vezes acaba aliviando a dor dele se ele está reposicionando lá de uma forma mais confortável, com algum apoio ou com algum auxílio, né? Então é muito importante eu conseguir explorar o próprio movimento que ele relata ter dor. Ele mostrar na tua frente, mostrar para ti como que isso pode acontecer. Então eu tenho que me manter muito atento, principalmente com o comportamento doloroso, porque às vezes tem algumas coisas que estão implícitas no dia a dia dele e ele não consegue demonstrar que ele está evitando, porque para ele era natural não fazer, né? Então todos esses entendimentos dos pontos já conversados, é um pouquinho oculto dentro do caso, é sempre muito importante.
E aí tem uma peça-chave para eu conseguir raciocinar aqui e você conseguir reconceitualizar que está relacionado a movimentos mais estressantes e menos estressantes. Onde tem mais estresse no movimento não necessariamente está machucando mais. Porque esses movimentos muitas vezes já fazem parte do dia a dia do meu paciente. E se eu começo a colocar que, por exemplo, descer a escada tem muito estresse da patelofemoral, e eu começo a alertar ele, ele vai começar a saber que aquele movimento parece ser perigoso para. Mas é da natureza humana que a gente consiga, por exemplo, descer as escadas, jogar o corpo para frente, ter mais estresse. A ideia é que a gente treine o corpo para receber o estresse. Então aqui é muito importante eu pensar nisso e nessas horas é importante eu fazer uma lista dessas atividades que ele tem mais queixas ou menos queixas e entender onde está o mais estresse e menos estresse disso. E às vezes você colocar numa certa ordem em relação a esse processo como um todo, né? Tem uma escala muito interessante de Omro, onde ele faz essa mesma questão com imagens e figuras, é uma escala que chama FODA em inglês, mas é agora em São Paulo, no Brasil, o Valtinho, né, fez a validação desse questionário, e a gente pode fazer algumas analogias com esse processo para tentar evitar, e a gente vai voltar para essa analogia, mas cuidado no geral com criar regras, tá? Então, eu gosto sempre de exemplificar em relação à patelofemoral, por exemplo, que a gente utiliza muito a estratégia de quadril para aliviar aquela dor do joelho. Mas se o paciente usar a estratégia do quadril para descer a escada, ele começa a perder a natureza de qualquer movimento. Então não faz sentido nenhum ensinar para ele descer a escada com um movimento totalmente estranho e torto que não leve ele com uma naturalidade, né? Então pensar em como desenvolver esse movimento de forma mais confortável para ele. A estratégia de quadril pode ser uma estratégia de iniciar em casos de maior estabilidade, mas depois, conforme eu vou jogando meu joelho mais para frente, acaba sendo um grau de evolução para um estresse importante que ele precisa aprender a receber, tá? Que não significa que você está machucando mais a cartilagem dele. E aí a gente tem que entender em todas as opções de tratamento, que a gente tem que entender as crenças, os medos desses nossos pacientes. Essa graduação, o nosso papel como terapeuta, muitas vezes é criar degraus menores, e aí que está os conhecimentos mecânicos, e a gente usa muito a modificação de sintoma, e muitas vezes observar o condicionamento físico do meu paciente. Porque teve diversas vezes que o paciente relata que tem queixas em algum movimento, em algum exercício de academia ou qualquer outra atividade, mas você vai ver que o corpo dele realmente não está preparado para aquela demanda. Então, nessas horas, você ajustar o exercício, a carga, o volume, para a demanda que ele realmente consegue fazer, acaba sendo muito mais interessante em relação a você deixar aquele movimento confortável. Então, reparar em tudo isso acaba tendo uma grande análise do movimento, do entendimento desse paciente, tá? Para facilitar, a gente criou aqui algumas etapas que a gente tem que pensar. Toda vez que eu penso num paciente, eu tenho que ver o mecanismo que machucou ele, que seria esse passo 1, e depois, se caso ele tenha realmente tido algum trauma, alguma torção, alguma coisa que me leve a pensar ao processo inflamatório, eu tenho que realmente pensar na cicatrização tecidual. Então a minha prescrição de exercício ela pode proteger o tecido, ela deve na real, porque realmente a gente tem algo a ser protegido, então a gente tem que entender o tempo que isso aconteceu, qual que foi a energia realizada e aí com tudo isso a gente conseguir fazer de uma forma interessante a progressão para que aquele tecido, depois que cicatrizado, também seja dessensibilizado. Então isso é muito importante, tá? Caso ele não tenha nenhum histórico de trauma ou algo que leve a pensar em processo inflamatório agudo, a gente já não pensa mais tanto em proteger o tecido, a gente pensa em expor. E aí a gente precisa ver, e vocês vão ter aula com o Rafa sobre exposição gradual, exposição gradativa, onde a gente vai pensar mais na dessensibilização tecidual. Então nessa hora eu quero que aquele tecido receba estresse porque eu preciso dessensibilizar e não ficar protegendo excessivamente. E independente de qualquer situação que eu estou falando, eu preciso ver o passo 3, que é o passo relacionado às bandeiras vermelhas, para não colocar o paciente em risco de qualquer outra situação. Então, grande parte das minhas avaliações, 95%, o paciente sai, se eu não estou falando de uma lesão tecidual, eu falando assim, ó, eu te asseguro que a gente não precisa proteger esse tecido e eu quero dar o estresse que esse tecido goste agora e a gente acabe não prejudicando, condicionando, e a gente falar um pouco mais sobre isso. Então, nessas horas é muito importante eu conseguir conciliar esse entendimento do meu paciente para ele se encorajar do estresse que ele vai receber, porque de início isso pode ser meio assustador.
Fala assim, ué, mas tá doendo, eu vou ter que fazer mais estresse, mais dor. E não é que você vai trabalhar em ter mais dor, mas você vai conseguir manejar de uma forma que aquela dor não fique perpetuando ou atrapalhando a movimentação dele de uma forma geral, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, se o exercício é para quê? Então, nessas horas eu tenho que lembrar que meu exercício pode ter relação à função, ganhar resistência, força, equilíbrio, mobilidade, flexibilidade, habituação, performance e pode ter diversas outras variáveis aí. Então, eu preciso ser específico no meu objetivo. Senão, eu vou tirar para todos os lados, também não é bem assim que funciona. Então, quando a gente fala de qualidade de exercício, prescrição de exercício adequado, está relacionado a eu entender a necessidade do meu paciente dentro da queixa dele e assim eu conseguir prescrever alguma movimentação que vá em direção ao que pareça estar faltando nesse meu paciente conforme a tua avaliação, tá? Em cima disso, acho que a grande pergunta e o grande medo é quando meu paciente tem dor, né? O que eu faço com isso, né? Primeiro eu sempre falo assim, não desista do exercício porque você escolheu ele. Se você escolheu ele, tem algum motivo do porquê que você escolheu e você precisa estar muito seguro dessa escolha. E aí o principal ou outro motivo seria em relação a não condicionar a dor e o movimento. Então a gente precisa lembrar de todos os conceitos já falados nos modos anteriores relacionados ao condicionamento de dor e que se eu fico vivenciando aquela movimentação junto do processo doloroso, isso acaba virando uma história prévia negativa e acaba alimentando o processo de aprendizagem da dor. Então a gente precisa quebrar esse ciclo quanto antes e por isso que eu preciso conseguir ressignificar de alguma certa forma. Lembrando que a dor é condicionável, eu não vou ficar aqui explicando de novo o condicionamento, a gente já teve várias aulas sobre esse assunto, que o Rafa deu muito bem, tá? E aí a gente pode modificar algumas coisas, pensar que toda vez que eu tenho um exercício, eu preciso alterar algum detalhe, um processo ou outro, e dentro disso, o que a gente tem? A gente tem muita coisa para explicar e para ajustar, por isso que não dá para ficar dando aula de exercícios, protocolos, evolui assim, porque eu tenho que entender que eu posso mudar a carga, a série, fazer uma inibição recíproca, por exemplo, mudar a amplitude do movimento, mobilização com o movimento, tempo de descanso, a intensidade dessa dor. Posso usar uma eletroterapia, assim como as aulas da Josi, que ela vai explicar para vocês. Tarefas cognitivas de distração são ótimas, né? Aumentar o número de repetições para aumentar o trabalho do exercício, ou então usar um suporte auxiliar, por exemplo, né? Então eu tenho muita coisa para modificar, por isso que eu falo que se eu fico abraçado e focado num único jeito de fazer, eu acabo fechando as opções que eu tenho e eu tenho tudo isso para trabalhar com qualquer um dos meus pacientes, né? Vou deixar de sugestão, já está no e-book lá, em relação à questão da gente sair do raciocínio de 3 por 10, por exemplo. Então, tudo é 3 de 10 e a gente acaba não entendendo por quê. E nessas horas, se a gente sai um pouco desse raciocínio, acaba amplificando muito mais as nossas capacidades e possibilidades, né? Ou seja, não falta opção, então não desista do exercício que você escolheu. Então lembre, apure muito bem e entender por que você prescreveu aquela movimentação. Não é só o protocolo do paper, não é só o protocolo relacionado àquela patologia, tá? E a gente tem que lembrar muito bem, quando a gente fala exercício de qualidade, tem alguns cuidados com as prescrições que é diferente de exercício certo e errado, né? Então, toda vez que a gente fala de certo e errado, está falando alguma questão ergonômica do exercício, mas a gente primeiro, escolha bem o exercício. Deixe o paciente se familiarizar com o movimento. Então, isso é uma das coisas muito importantes. Muitas vezes ele nunca fez. Então, lembrar que a gente é muito tarefa dependente, né? Eu que trabalho com um grande público de bailarinas, dançarinas, todo mundo fala que elas têm equilíbrio. Mas, na real, elas têm equilíbrio no que elas treinam, no que elas praticam. Se você trocar o posicionamento do membro inferior dela, com certeza ela vai ter que fazer um novo aprendizado daquela movimentação. Então, não quer dizer que eu tenho equilíbrio, isso é uma entidade, você vai ter equilíbrio para tudo, né? Então, esse processo de especificidade é muito importante, entender que é uma familiarização com o movimento e que eu posso devo, na real, não pensar em carga nessas horas e sim em repetição para ele se acostumar. Não ficar corrigindo a cada movimentação que ele faça, deixa ele fazer em casa e deixa ele fazer sozinho, deixa ele, entre aspas, errar para ele ganhar autonomia e ele conseguir saber que ele está num processo exploratório daquele movimento. E a partir disso ele começa a ganhar um pouco mais de confiança, entender mais o que está se passando com ele. Então nessas horas a gente tem que tomar um grande cuidado com comandos excessivos.
Porque senão a gente fica lá, corrige a postura da lombar, corrige a posição do quadril, corrige a postura do joelho, ombro, a cabeça, olha para o horizonte. Então fica chato, fica quadrado. Então a gente tem que sair um pouco dessa esfera de como que a gente prescreve esse movimento e entender que eu posso, se você realmente achar isso tudo necessário, fazer isso de uma certa forma com mais cautela, mais calma, porque senão eu não consigo, eu acabo atrapalhando o processo até de aprendizagem do movimento do nosso paciente, tá? E aí nesse processo de qualidade do movimento é muito importante, e quando eu falo qualidade tem a ver com algumas especificidades, né? Eu sempre brinco que você tem, todos os exercícios podem ser potencializados de alguma forma. Então tem gente que fala assim, não, esse exercício é melhor que aquele, mas na real eu só preciso que ele seja específico. Então eu preciso que um exercício de bíceps, por exemplo, não trabalhe o ombro dele, ele não sinta doer em outra região, trabalhar em outra região, né? Muitas vezes a gente trabalha a região do glúteo médio, ele sente uma dor na coxa, parte lateral, e aí a gente já sabe que lá embaixo não tem o glúteo. Então, entender que a especificidade que eu estou falando não tem a ver com o foco que você tem. Então, saber conversar e deixar o paciente relatar o que ele está realmente sentindo dentro desse processo é muito importante, tá? Então, aqui é quando a gente fala de um bom exercício, uma boa prescrição, são esses cuidados que eu gostaria que você tomasse, e aí isso que acaba te deixando com mais repertório. Tem gente que se bagunça, que vê que tem muita opção, mas é aí que eu queria que vocês aprendessem a lidar, porque é aí que você, como terapeuta, ganha uma autonomia também, tá? Mas lembrem, como a dor é multidimensional, também na hora da minha prescrição do exercício não adianta tirar para um único alvo. Eu tenho que pensar nisso de uma forma geral, e eu adoro essa analogia do balde d'água, onde eu falo que tem várias torneirinhas, onde a gente tem que estar enchendo esse balde. Eu uso sempre o processo que se encheu demais, ele vai extravasar, vai ser a dor, e se esvaziar é porque morreu e não tem água circulando por lá. Tá? Então a gente precisa conseguir controlar uma quantidade de água dentro desse balde que seja ok, que não fique muito meio cheio, nem muito meio vazio. Então a gente precisa controlar nesse meio do caminho, né? E não é só a atividade física, não é só o seu exercício que está fazendo esse estresse. Tem todas as outras situações de ansiedade, estresse, discussões políticas, sono, que acabam interferindo diretamente nesse processo. E as minhas abordagens, além do exercício, precisa estar envolvido em entender o macro desse meu paciente, fazer algumas outras atividades que às vezes precisa de mais repouso, então a meditação acaba sendo ótimo. Ele vê e fala que o sono dele não está de forma interessante, a gente vai conversar mais depois. Comportamentos em relação a tempo de tela, descanso, manejo de carga, reuniões e tempos de lazeres, e principalmente ter atividades prazerosas, né? E isso pode estar dentro da atividade física dele, então eu preciso saber selecionar de uma forma que o paciente goste da atividade, tá? Então a gente vai falar isso mais depois na promoção de saúde. Então, rotineiramente, para os pacientes de dor crônica, sempre vai passar por uma avaliação, obviamente. Eu vou fazer um processo de exploração do movimento, pensando na praticidade, movimento simples, ver o que ele deixou de fazer e a escolha desse paciente para algum movimento que ele realmente não consiga realizar por causa da sua queixa. Nessa hora, quando eu falo de praticidade, é muito importante lembrar que às vezes a gente complexa tanto o exercício que o paciente não se sente seguro para fazer fora do seu consultório, porque ele está difícil. Então, obviamente que ele fala assim, cara, se eu fizer em casa isso vai ser errado. Né? Então, entender toda essa complexidade do movimento e você como terapeuta treinar isso, entender o quanto isso pode ser prático ou não, vale muito a pena também explorar, tá? A manutenção de hábito é uma das coisas mais importantes, então entender as motivações e atividades prazerosas relacionadas a isso. Às vezes você engajar ele com algum tipo de compartilhamento, né, nessa questão, planejamento, rotina, algum reforço positivo que ele tenha feito, né? Então é muito importante que na hora que eu estou prescrevendo tudo isso, ele entenda que tem coisas além do movimento, do levantar a perna, levantar o braço, né, contrair um abdômen ou outro, e tem muita coisa além dessa prescrição que você fez, né? Observar essa evolução, acompanhar essa evolução de alguma certa forma e fazer qualquer replanejamento, se necessário, também com esse movimento, com esse exercício, tá? Lembrando, movimento por si só tem um efeito analgésico e ao manter essa frequência dessa atividade, eu acabo melhorando a capacidade de produzir analgesia. Então, por isso que eu preciso de alguma coisa que seja mais frequente e não o protocolo perfeito, certo, num único mês, momento. Então, eu preciso de uma frequência de que tudo isso esteja acontecendo, porque eu também estou treinando o meu sistema, minhas vias descendentes relacionadas ao processo analgésico, tá? Lembrando de tudo isso, quando a gente está falando, eu gosto, de novo, trazendo a analogia do balde d'água, mostrar que o paciente muitas vezes está de uma forma sensibilizada, o limiar dele está baixo,
ou seja, é fácil de passar desse limite do movimento do corpo dele e ele acaba ficando nesse formato, ou ele pode estar nesse estágio normal, que o limiar de dor, como vocês podem ver a linha vermelha, já está um pouquinho melhor e o estímulo que eu estou dando está aqui embaixo, ou eu posso fazer esse estágio mais treinado e elevar o nível dessa capacidade e demanda do meu paciente, né? E aí tem vários vídeos na área super interessantes sobre. Então, nessa hora, quando eu estou falando de qual que é o estágio do meu paciente, eu preciso entender. E pode ser que alguma articulação esteja no estágio sensibilizado, mas o resto não. Então, eu posso ir por essa via indireta, na real, eu devo ir por ela, para conseguir facilitar e não deixar aquele paciente com uma inatividade, né? Que a gente sabe que isso é uma outra problemática. Então, eu preciso fazer uma análise para saber como que eu vou estimular esse meu paciente, tá? E aí, se eu for trazer agora essa parte para pacientes agudos, eu vou sempre lembrar de novo da avaliação, proteger o tecido, e aí tem a ver com orientações. Então, nessas horas, por exemplo, em torce de tornozelo, vai muito bem uma sessão de tele só para você orientar de primeiro momento, evitar qualquer imobilismo de forma completa e evitar, obviamente, o nocebo, onde eu vou realmente pensar em assustar o meu paciente com esse prognóstico dele, né? No geral, o processo inflamatório como um todo já tem um processo positivo. Então, se eu ficar lá estimulando que alguma coisa pode dar errado, ele vai ficar muito mais assustado, né? Vou adaptar todas as funções e depois eu tenho que otimizar simplesmente a carga local, porque o resto eu quero que movimente de uma forma mais normal possível, tá? Lembrando, os exercícios gerais têm a mesma questão, capacidade analgésica que os específicos, tá? E também lembrar que exercícios e periodizações normais nas outras articulações devem acontecer, certo? Então isso é muito importante no nosso lembrete. Para fechar a aula aqui, eu vou pedir para vocês me contarem aqui no chat todas as dificuldades que vocês têm na rotina de vocês, e aí eu acho que vai deixar um pouco mais dinâmico, eu vou conseguir realmente suprir a necessidade de vocês no encontro ao vivo. Então, por favor, escrevam aqui embaixo quais são as principais dificuldades. Eu também vou deixar um formulário para vocês preencherem aqui para mim e vai facilitar que a gente tenha uma dinâmica mais legal no nosso encontro, tá? Então, agradeço a presença de vocês, a gente vai continuar toda essa conversa. Espero que vocês estejam gostando do curso e até a próxima aula. Valeu!